Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Fernando Boalho, Dev Multitask, e no vídeo de hoje a gente vai ver 5 motivos para usar o Ollama. Bom, se você é novo por aqui, né, eu trabalho aí com desenvolvimento, back-end, o canal aqui tem bastante coisa desse assunto, de opinião, mercado. Né, se você está começando a entrar na área, dá uma olhada nas playlists, tem bastante coisa, né? E os últimos vídeos eu estou falando aí bastante das IAs, né? Dessas IAs que a gente consegue usar em casa, né? E uma delas é o Ollama, né? E tem alguns vídeos aqui também no canal que eu falo disso, né? E eu separei aqui 5 motivos que eu acho que você deveria usar, né? Que eu acho, né? Só que antes de falar o que eu acho, eu fiz essa mesma pergunta para as outras IAs, né? Para os primos aí concorrentes, né? Para ver o que eles falavam desse assunto, né? Então, primeiro eu usei o mais famoso, né? Da OpenAI, o ChatGPT, e pedi para ele listar para a gente, né? Quais são os 5 motivos que a gente deveria usar o Ollama, né? E ele falou assim para a gente, né? Que o primeiro motivo seria que você tem uma execução local para a privacidade, né? Quer dizer, ele não fica disponível ali numa nuvem ou na internet para alguém acessar, você pode rodar numa rede separada, local, então é mais seguro mesmo, né? Aí ele tem compatibilidade com modelos personalizáveis, né? Então você consegue ter a compatibilidade dele realmente. Podem bastante sistema operacional, né? Você consegue customizar modelo, realmente é bem simples, né? O número 3, que é a integração simples com APIs, né? Então, inclusive esse é um dos motivos que o Ollama ele se integra com tanta linguagem, né? Porque ele tem uma API, então qualquer linguagem acessa a API, qualquer framework também acessa a API, né? Então ele é bem simples por isso, né? O número 4, eficiência em ambientes locais. Né? Então você não precisa ter não só funcionamento local, mas você não precisa também ter um supercomputador para usar, né? Um computador mediano, você já consegue ter uns bons resultados aí usando o Ollama, né? Como eu mostrei aqui, tem alguns vídeos que eu mostro isso, né? E o último lugar que ele fala de custo, efetividade, porque justamente você não precisa investir muito, né? Para você já ter um resultado razoável, né? Dependendo da sua necessidade, né? Você já consegue ter um resultado bom sem muito investimento. Bom, e aí também eu fiz essa mesma pergunta para o primo lá do ChatGPT, né? O primo lá do Google, o Gemini, ou Gemini, ou como você quiser, né? Então ele listou pra gente, né? Então ali, privacidade e segurança, né? Então ele falou lá, seus dados, seu controle, menor risco de vazamento, né? Então tá mais ou menos alinhado ali com o que o ChatGPT falou, né? Ele falou assim, velocidade e eficiência, né? Respostas instantâneas, otimização de recursos, né? Então realmente essa parte de velocidade, né? O Ollama ele realmente é bem rápido, né? Pelo pouco hardware assim que ele usa, ele te dá uma resposta bem rápida, né? O terceiro motivo também ele falou de custo-benefício, né? Economia de custos, flexibilidade, né? Então como você não precisa gastar muito, então que exige pouco hardware, então isso abre espaço para você fazer mais coisas, né? E o quarto ele colocou personalização, né? Modelo sob medidas, experiência única, né? Inclusive eu até mostrei num vídeo aqui recente que eu peguei um modelo do Ollama e eu mudei, né? Eu customizei, eu aumentei ali o tamanho do contexto para eu poder perguntar, colocar mais caracteres, né, na minha pergunta, e funciona, é fácil de você fazer, não é difícil, não. E o quinto motivo que eu coloquei, achei bem legal esse motivo, que é comunidade de desenvolvimento, né? Que como ele é open source, ele tem uma grande comunidade. Então realmente esse é um motivo muito legal, né? E antes de falar os meus motivos, eu perguntei para o próprio Ollama, né? Também. Telefone maldito. Bom, e eu perguntei também para o Ollama, né? Instalado aqui no meu PC, né? O que ele achava, quais são as 5 vantagens de usar, né? E ele
colocou o seguinte, ele falou que era resposta rápida a perguntas, realmente ele é bem rápido, né? Geração de texto, né? Então você pede para ele gerar texto lá, poema, essas coisas, ele gera, né? Análise de linguagem, ele faz análise do que você quiser, né? Conversação natural, né? Então a ideia de você simular um chat, né? Você consegue fazer isso com ele, né? E ele colocou também melhoria na precisão automática. Isso eu não entendi muito bem. Pode ser também essa parte que não ficou muito clara também, que eu acho que o Ollama ainda peca um pouco nos idiomas, né? Talvez se eu perguntasse em inglês fosse uma resposta mais clara, né? Mas ok, enfim. E aí agora eu vou falar, talvez pode ser o modelo que eu usei, né? Eu usei o modelo basicão deles, não usei aquele modelo grande, né? Mas ok. Agora eu vou falar os motivos que eu acho, né? Que você deveria usar o Ollama, né? O primeiro deles, tá? É porque ele é open source, né? Então isso aí já abre, ele já abre uma enorme chance de tudo que você fizer em cima dele, você não vai perder o seu trabalho, você não vai correr um risco de lá na frente, ele fica proprietário, aí você tem que pagar alguma coisa, não tem esse problema. Tá? Inclusive até se ele deixar de ser open source, né? Porque o que acontece? Normalmente quando você tem um projeto grande, que ele deixa de ser open source, aí a própria comunidade, ela assume, ou os responsáveis, enfim, eles só mudam ali, criam um branch, né, do original, da última versão que foi open source, né, e continua dali, tá? Então isso aconteceu aí com 2 grandes projetos, tá, que eu lembro aqui de cabeça, né. O primeiro foi o Hudson, que hoje ninguém nem lembra mais esse nome, que ele mudou para o Jenkins, né, foi criado um branch do Jenkins e continua open source até hoje, né? E o MySQL também, quando uma parte dele ali foi comprada, acho que a implementação, acho que do InnoDB, alguma coisa assim, foi comprada pela Oracle ou algo do tipo, aí foi criado o MariaDB, né? Foi criado um branch ali e você tem aí até hoje, né? Você tem a liberdade de usar os open sources, né? Sempre que mesmo se o código fechar, né? Então a comunidade vai lá e cria uma versão para continuar o trabalho. Então, se você estiver usando o Ollama, né, e por acaso o código fechar lá na frente, provavelmente a gente vai ter uma opção aí alternativa, tá? Então isso eu acho que é uma enorme vantagem. Tá? A outra vantagem que eu acho que ele funciona em várias plataformas, né? Então ele funciona para Windows, para Linux, para Mac, né? Bem fácil de instalar, isso já ajuda muito, né? E a terceira vantagem que eu acho, ele é leve, assim, eu acho que pelo que ele faz, ele até é leve e ele é bem rápido, né? E se você tiver uma placa sei lá, uma dessas da Nvidia lá, que ele consegue usar, aí ele é mais rápido ainda, né? Então eu acho que ele pelo que ele proporciona, assim, pode não ser uma qualidade muito alta nas respostas, mas pelo que ele te dá, eu acho que ele é bem rápido, né? E a quarta vantagem, que eu acho que ele integra com várias linguagens, né? A gente sabe que é pelas APIs dele, né? E principalmente, eu gosto bastante do framework Spring, né? Então o Spring AI se integra muito bem com ele, né? E a última vantagem que eu acho que é fácil de customizar, né? Até já mostrei aqui no canal um exemplo lá que eu fiz, né? Mas é muito simples de você pegar e adaptar um modelo, né? Você pega o modelo pronto, aí você muda lá um parâmetro, é bem fácil de você readaptar, tá? Então, era isso que eu queria falar para vocês, tá? Comenta aí o que você achou, se você pensou mais em alguma outra coisa, tá? Um abraço e até a próxima.